Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, o CMBA. Eu sou o André Tsai, sou o atual vice-presidente do Colégio Médico e junto com meu colega aqui, o Dr. Luciano Curussi, que também é diretor e também presidente do Colégio Médico aqui de São Paulo, vamos mergulhar nas práticas médicas que fazem a diferença e conhecer as histórias incríveis de profissionais que se destacam na área de saúde e também em outras áreas que vamos ver aí daqui a pouquinho. Bom, nesse primeiro videocast, então, do CMBA, temos a honra de receber um convidado mais do que especial para a gente. Além de ser uma figura central na política brasileira, é também um entusiasta e praticante da acupuntura. Estamos falando do nosso vice-presidente, Dr. Geraldo Alckmin, além de atual vice-presidente da República, ex-governador de São Paulo. E além da sua vasta experiência, na gestão pública, o Dr. Alckmin é um médico apaixonado pela medicina tradicional chinesa. Dr. Alckmin, me corrija se eu falar alguma coisa errado, mas o senhor se formou em 1977 na tradicional Faculdade de Medicina de Taubaté, se especializou em anestesiologia e em 2021 completou um curso de pós-graduação no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Bom, eu não sei se o nosso vice-presidente sabia, mas este ano, nós, como entidade médica organizada, nós comemoramos 40 anos, né, de entidade. Começamos como uma sociedade médica brasileira de acupuntura, a SMBA, e ontem, exatamente ontem, dia 20, nós comemoramos aí 40 anos. E isso nos proporcionou grandes avanços, né? Com a sociedade organizada, a gente conseguiu inserir, por exemplo, a acupuntura no sistema público de saúde. Em 1988, na época, ainda nem existia, a Constituição vem em 88, mas um pouquinho antes já havia a introdução da acupuntura médica no setor público de saúde e a gente foi galgando aos poucos, né, espaço dentro do cenário nacional, por exemplo, com criação de programas de residência médica, que a gente julga que é o nosso gold standard, né? O padrão ouro da gente formar melhores profissionais na área de saúde, né? E mais recentemente nós conseguimos também o espaço dentro da comissão mista de especialidades, que é uma área de atuação que é em dor, né? A acupuntura, como o senhor bem sabe, é uma das principais indicações na dor, especialmente na dor crônica, e a gente contribui com a MB, com o CFM, nessas áreas de atuação, junto com outras especialidades, ortopedia, reumato, anestesiologia, né? Então, a gente vai aqui discorrer um pouco desses temas e mostrar como que a figura, né, do nosso vice-presidente, Dr. Geraldo Alckmin, foi muito importante para a construção desta trajetória. Olha, primeiro uma alegria de estar com vocês, cumprimentar o professor André Tsai, foi meu professor na USP, lá na Faculdade de Medicina, no curso de acupuntura da medicina tradicional chinesa. Cumprimentar também o professor Dr. Luciano Curussi, agradecer o convite para estar aqui no videocast. Eu me formei em medicina, como diz o Dr. Luciano, na Universidade de Taubaté, e fiz anestesiologia 2 anos. Naquele tempo a residência era 2 anos, hoje são 3 anos. Fiz no Hospital do Servidor Público Estadual. E aí trabalhei como anestesista em Pindamonhangaba, chefiei até o serviço lá de anestesiologia da Santa Casa de Misericórdia. Muitos anos, fiz perto de 2.000 anestesias. Depois, em razão da atividade pública muito executiva, né, governador, vice-governador, secretário de Estado, fui deputado federal, aí acabei parando um pouco. E pretendia voltar à minha especialidade, a anestesiologia. Só que eu uma vez recebi um amigo, quando era vice-governador de São Paulo, do Mário Covas,
que ele tinha uns tiques, tinha um amigo de infância, e achei ele tão bem. Falei, nossa, você está tão bem. Ele falou, olha, eu faço acupuntura. Falei, que interessante. Falei, eu recomendo que você também faça. Muito bom, não só para curar doenças, mas também para a promoção da saúde, para o equilíbrio yin e yang. Exato. Aí eu comecei a fazer como paciente. E gostei tanto que eu falei, o dia que eu tiver um tempinho, eu vou voltar para a acupuntura. E aí, quando em 2019, resolvi fazer o curso. Eu já tinha feito, professor André, 1 ano na Paulista. Sim, sim. Na Unifesp. Perfeito. Mas acabei não terminando, porque fui convidado para ser secretário de Estado. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer os 2 anos e lá no HC. Aí fui aluno do professor André Tsai, do professor Wu, do professor Hong, e gostei muito, muito do curso, aprendi muito. Então, fiquei 2 anos lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Doutor Geraldo, então como foi essa sua experiência de voltar aos bancos universitários, de voltar a ser aluno, já sendo uma figura pública? Como que era esse dia a dia lá no ambulatório, nas aulas? Como que é voltar a ser aluno? Olha, doutor Luciano, primeiro a gente nunca deve parar de estudar. Meu pai viveu 85 anos de idade. Poucos meses antes dele falecer, eu fui a Pindamonhangaba visitá-lo e perguntei a ele, papai, o senhor precisa de alguma coisa de São Paulo? Isso faz 20 anos. Ele virou e falou, se puder, traga para mim o novo dicionário do Ruais. Aos 85 anos, ele queria o novo dicionário do Ruais. Nós temos que estar permanentemente estudando. Claro que esses 2 anos foram mais intensos, porque era toda quinta-feira aula teórica e depois ambulatório. Gostei muito. Eu faltei um dia em 2 anos, por motivo de viagem, mas nunca perdi nem um dia. Gostei muito. Eu vou contar. Teve uma vez, quando a gente chegou no Instituto de Ortopedia, tinha um monitor uma TV. Aí eu olhei assim, o nosso vice-presidente lá, doutor Geraldo Alckmin, na TV, vai, o que ele está fazendo lá? Que é dia de curso, né? Mas era na época, o vice-presidente era o presidente do PSDB. Isso. Naquela época, foi uma época da pandemia, né? E foi o único dia que o nosso vice-presidente recebeu uma falta, né? Mas justificada, né? Uma falta justificada. E foi super assíduo, né? Nos ambulatórios, na parte teórica. Não sei se você sabia, mas muito participativo, viu? A gente perguntava... Falando até dos tempos de estudante, doutor Geraldo, a gente tem algumas imagens aqui do senhor quando ainda era estudante lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Aliás, pegamos o período da Covid. Foi. E o ambulatório não parou. Não parou. Não parou. Tem várias imagens aí dessa época. A gente cumprimentava com o cotovelo, né? O doutor Wu aí. Nessa ocasião, tínhamos uma visita da delegação lá de Taiwan. Aí o pessoal tiramos uma foto juntos. O atendimento é sempre com os cuidados daquela época, da Covid. E de certa maneira, foi bom, né? Porque eu acho que ia ter muito assédio, né? Quando o Dr. Geraldo ia chamar os pacientes, né? Eu acho que ia ser uma coisa... Eu também sou testemunha. Um dia eu fui fazer uma visita lá no ambulatório. O Dr. Geraldo estava fazendo anamnese de primeira consulta em paciente... Bem aplicado. Obrigado. Aí os pacientes chegavam assim, o doutor Tsai, esse doutor aí que me atendeu, né? Tava tudo de máscara. Eu acho que eu conheço ele de algum lugar, né? Eu falei, não, conhece sim. Foi nosso governador aqui e tal. Né? Então, impressionante. Os pacientes, saíam assim, super aliviados da dor, viu? Né? Isso sem o fator, né?
de que... Não de era sa- placebo, não era placebo. Sem o fator Sabe de que os pacientes gostavam tanto que a dificuldade lá no ambulatório do HC era dar alta. Exato. O paciente eram geralmente 4 semanas, né? Isso. 4, no máximo 5, porque isso. tinha muita gente que queria. Mas eles pediam, será que eu podia vir mais uma semana e tal? Interessante. Porque a acupuntura é aquela lógica básica na medicina. Sublata causa, tolitur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Então, você procura agir na causa dos problemas, não só nos efeitos. Por isso que precisa ser feito por médico, Perfeito. porque é fundamental o diagnóstico. A dor é um alarme. Você não pode desligar o alarme sem saber o que gerou aquela dor e tratá-la, né, e ver a origem, a causa. A outra é a promoção da saúde, a medicina milenar. A tradicional medicina chinesa, milenar, ela estabelece o equilíbrio. Então, o envelhecimento é normal. O desequilíbrio é que leva ao adoecimento. Então, você, quando tem excesso, você drena. Quando tem falta, você tonifica. E ela tem uma boa sinergia com a nossa medicina ocidental. Você viu como aprendeu bem, né? Falando com propriedade, hein? Tá falando até de medicina preventiva usando a acupuntura, né? E essa é uma visão que nós entendemos que a melhor medicina é a preventiva, né? Não há dúvida. A gente conhecendo os fatores que causam aquele distúrbio, aquela desarmonia, a gente previne, evita a exposição para que a pessoa adoeça, mesmo porque o tratamento acaba sendo mais caro, né? Então, em termos de gestão pública, é muito mais barato você investir na fase preventiva do que você tratar as complicações, né? Não há dúvida. Muito bem. E como que é aí essa parte de governar o Estado, né? Agora o senhor como vice-presidente, como que a acupuntura tem espaço nessa sua agenda tão ocupada, nessa muita vida? ansiedade, muito Muita trabalho. pressão. Eu imagino que a pressão, né? A cobrança, os bastidores, né? Que eu vivi um pouquinho visitando Brasília nos últimos anos, realmente tem que ter um estômago, um fígado forte, né? O GAN tem que ser preparado. A gente tem uma curiosidade de saber do nosso vice-presidente como que o senhor, então, utilizando todo esse conhecimento adquirido, né, transformou na prática e como que encara isso nos bastidores aí da política, né? Por favor. Olha, tem que saber administrar o estresse, né? Tem o estresse bom, né? Aquele estresse que você entra e sai rápido, né? Quer dizer, é um estresse de proteção. Eu vou pôr a mão aqui, está muito quente essa chapa, eu tiro na hora. Então, eu tenho uma descarga aí de adrenalina. Uma criança entra na frente do carro, eu tenho uma descarga de adrenalina, a pupila dilata, o coração bate forte, o sangue vai para os músculos, você se prepara. Agora, tem um estresse ruim. Se você vive estressado, né, isso prejudica a saúde e pode levar até a doenças mais graves. Então, reduzir o estresse é importante. E aí a acupuntura também, ela tem um efeito extremamente significativo. Claro que casos muito graves, às vezes de depressão, você precisa ter medicamentos, sim, enfim. Mas você pode ajudar muito nessa questão. Eu, depois que terminei o curso de 2 anos lá no HC, fui convidado para ficar mais um período como voluntário. E fiquei. E adorava ali o atendimento ambulatório. Foi professor dos alunos da turma subsequente. Aliás, eu adoro dar aula, porque eu fui professor de cursinho quando era estudante de medicina. Então, adoro dar aula. Mas eu agora tenho uma paciente muito exigente, que é a minha mulher. Então, eu coloco as agulhas, aí tem que esperar 40 minutos, não posso dormir, que eu tenho que tirar
as agulhas. Mas você tem resultados ótimos, né? Você tem IG4, Sim. acalma a mente. Você tem PC6, Perfeito. né? Bilateral. Eu gosto muito Extra Head Neck 3. Aprendi com o professor André que o segredo é tocar o periósteo, que o efeito é melhor. Então, a acupuntura, ela evita doença, ela tem bom resultado somando a nossa medicina ocidental. Ela tem determinadas patologias que ela tem até resultado melhor e ela evita muito intervencionismo. Às vezes você tem cirurgias que você acaba evitando. Então, eu gosto muito. Eu acho que é um... Claro que, como ela é mais um atendimento primário, ela está no SUS, ela está mais na rede municipal. Porque o Sistema Único de Saúde é hierarquizado. Então, o atendimento primário é muito prefeituras, né? São as unidades básicas de saúde e os ambulatórios. O Estado tem a rede de AMES, que é ambulatório médico de especialidades. Aí nós temos a acupuntura, uma boa gama deles, e atendimento hospitalar. Mas eu diria que é um belo caminho. Custo menor e bom resultado. E não é só acupuntura. Você tem acupuntura, ventosa, moxa, bustão, ervas, a parte toda de atendimento. Então, ela é uma visão mais junto, né? holística. Sim. Isso que o senhor comentou realmente é o que nós acreditamos, né? Às vezes as pessoas acham que quem faz acupuntura esquece da medicina alopática e que não serve para... Não é bem assim. A gente realmente tenta fazer uma integração dos saberes, dos conhecimentos. Como a Vossa Excelência falou, tem hora que tem que prescrever uma medicação, um antidepressivo, uma cirurgia. Mas a gente fez alguns trabalhos, isso foi na Prefeitura de Campinas, né? Técnica de Yamamoto, e houve uma diminuição do consumo de analgésicos e anti-inflamatórios pela Secretaria Municipal, né? Pena que a gente fez esse trabalho, né? E não houve uma publicação, mas a gente vê que realmente dá para conciliar, especialmente nos doentes mais crônicos, né? Que já tem aquela polifarmácia, já tomam para diabetes, para hipertensão, e para dor a gente pode associar acupuntura, moxa bustão e ventosa. Às vezes a acupuntura ela substitui 3 medicamentos: o analgésico, o anti-inflamatório e o relaxante muscular. Você evita de estar fazendo 3 medicações simultâneas. Então, Para a gente que trata muito. dor, né? A palavra da moda hoje em dia é tratamento multimodal. Eu acredito que realmente a acupuntura seja uma das formas desse tratamento multimodal, associado com alguns fármacos, se necessário, associado com nutrologia, associado com atividade física, associado com mudança comportamental, mas diminuindo os fármacos, justamente, como o senhor falou, diminuindo aí, de repente, agindo de 3 formas com a agulha. Então, você pode diminuir esses polifármacos, mas associando sempre, né? Não há dúvida. E a medicina, ela caminha para ser muito cara, professor André Sim. e professor Luciano. Porque você tem uma mudança demográfica, população mais idosa, uma mudança epidemiológica, doenças crônico-degenerativas, doença crônica, e incorporação tecnológica. Então, você junta os 3, o custo fica extremamente elevado. E nem sempre com o melhor resultado. Verdade. Então, nós precisamos agir, de um lado, buscando melhor resultado para o paciente, né, e com menor custo para o paciente e para a sociedade através do governo. Pensando até nos custos de saúde pública, diminuindo internações hospitalares e às vezes diminuindo algumas cirurgias que poderiam ser evitadas com o tratamento pela acupuntura. Às vezes o paciente, problemas de coluna, né? O paciente opera
porque tinha dor. Operou e às vezes a dor continua. Você não resolveu o problema. E às vezes são crises esporádicas que você pode tirar dessas crises. E até o meu trabalho lá na conclusão do curso foi dor lombar crônica inespecífica, que é a maior causa de afastamento do trabalho no mundo. É a dor lombar crônica inespecífica. Você excluiu câncer, metástase, fratura, tuberculose, aí você tem a grande 90% que é inespecífica. E esse ponto a gente até volta a ser redundante, porque que cai na questão do diagnóstico, né? O diagnóstico médico, como o Dr. Caruso falou, uma boa anamnese, o exame físico. Muitas vezes nossos colegas operam, às vezes achando que é um problema, mas não é, né? Então, e acaba tendo essas falhas, essas complicações. Então, o diagnóstico é bem importante, né? E, é claro, voltando a falar sobre a formação, né, do médico, a acupuntura, ela foi reconhecida pelo CFM, AMB, de 95 para cá. Então, é a especialidade mais nova dentro das mais de 50. E é claro que a gente começou caminhando e através de cursos de especializações, e hoje nós temos residência, né? Na época do governo do estado de São Paulo, nós tínhamos sempre problemas de bolsa, né? Nossa primeira residência médica em acupuntura foi em São José do Rio Preto, com o professor Hazen e o professor João Bosco, e foi uma iniciativa privada, foi a AMBA que começou a pagar as primeiras bolsas, né? E depois o governo, né, veio a custear também através das bolsas. E esse aqui é uma foto que nós tiramos, se não me engano, em 2014, né? O nosso vice-presidente era o governador do estado, sempre nos prestigiando nos congressos, né? Os congressos de acupuntura. Nessa ocasião, acho que estava com uma virose, não podia comparecer, mandou o secretário Davi Wipp, o nosso professor também, e ele fez a abertura. Mas aí o senhor nos convidou. Não, vem aqui para o Palácio dos Bandeirantes. E nos recebeu lá, né? Obrigado. Então foi muito bacana isso. Aliás, professor, nos 4 mandatos meus de governador, nós só criamos uma faculdade de medicina. Foi a USP em Bauru. Mas abrimos 2.000 vagas de residência médica. Isso é fundamental. E entre as especialidades médicas, a acupuntura. Exatamente. Então, isso, para a gente, foi uma coisa muito significativa. Isso é no Palácio dos Bandeirantes. No Palácio. Já tem 10 anos o pessoal. Eu tô lá escondidinho lá no cantinho. Né? Não tinha cabelo branco ainda. Não, mas nós continuamos bem, viu? Eu não. Tá ótimo. Mas a gente realmente recorda com muito carinho, né? Esse prestígio, né, que o senhor tem dado para a acupuntura médica desde o início. Lembro do Dr. Joe trazendo, né, nos congressos. Fez o prefácio de um dos livros que a gente escreveu, né? Sobre síndrome pós-Covid, né? Acupuntura na síndrome pós-Covid e tantas outras participações importantes que o nosso vice-presidente tem feito em pró da acupuntura médica, né? Esse foi um congresso que estava saindo da pandemia. Essa foto é do Conselho Federal e Regional de Medicina, CFM e CRM. Isso. A Irene, né? Isso, o CREMESP, a doutora Irene, e o professor César, ele estava na AMB. AMB, perfeito. Estava na AMB. Isso mesmo. Era você estava como presidente do CMA São Paulo e o Sidney como presidente do colégio. Né? E tanto é que a gente fez um levantamento, né,
De 2007 para 2013, houve um aumento assim de mais de 500% do número de atendimentos em acupuntura no estado de São Paulo, né? No SUS, né? No SUS, isso só no SUS. Aliás, eu tenho o prazer de ser um dos médicos que atende no SUS como acupunturista, né? Sim. Dr. Luciano chefia o setor de acupuntura no Bosque da Saúde. Não chefio não. Não chefia? Mas é o que sou manda. apenas um servidor lá. Que é do município. Do município. Da prefeitura. Eu trabalho fora no HC, numa OS da SPDM. Né? Perfeito. Em acupuntura em Taboão da Serra. Aqui do lado. A gente tem prazer de atender no SUS também. Claro, né? claro. Super importante. Sim. Porque lá no HC, nós atendíamos pacientes. Eu me lembro, tinha uma menina, uma moça que vinha de Capão Bonito. Sim. Então, região sudoeste do estado. Então, regiões distantes. Então, se a gente conseguir ter mais médicos acupunturistas na rede, nós vamos evitar muito deslocamento e nos aproximarmos de quem precisa. Essa é uma proposta que o Colégio Médico Brasileiro e também as suas filiadas de costurar conversas, parcerias com a Conasens, né, com os municípios, para que a gente possa oferecer então esse serviço para áreas mais periféricas ou com um acesso mais difícil. Então, é uma conversa que a gente está costurando. Inclusive, a gente já chegou a conversar com o Ministério da Saúde, né? Que nos recebeu muito bem. Então, isso é um projeto que está em andamento. Né? Isso é muito importante. Eu acho que é aumentar a procura, né? Ter estratégias, políticas de saúde junto com a Sociedade Médica de Acupuntura para que aumente essa demanda, né, de atendimentos de acupuntura no SUS. Eu acho que é muito importante, né? Cada vez mais a gente está trabalhando conjuntamente. Até mesmo por essa questão que foi tocada, né? O custo da saúde, que o nosso modelo de saúde é muito herdado do americano, né? E o americano às vezes business, né? Ele vê muito assim, olha, quanto que custa isso, não sei o que, o custo-benefício. Então, a gente precisa sim direcionar a medicina que tenha qualidade, com um custo mais baixo, né? Por isso que a gente acredita muito no SUS, né? Por outro lado, para quem tem a oportunidade de ter a saúde suplementar, muitos cada vez mais se queixam dos valores, né? Conforme vai aumentando a idade, vai encarecendo. Então, realmente, eu acho que o futuro vai ser o SUS, né? Para todo mundo, porque Não, e o Sistema Único de Saúde, ele tem um tripé fundamental, que é a universalidade, todos, trabalhador urbano, rural, empregado, desempregado, é universal. Equidade, não tem atendimento VIP para um e enfermaria para o outro. Então, universalidade, equidade e integralidade. Vai da vacina ao transplante de coração. Perfeito. Então, ele cobre tudo, parte odontológica. E, no caso da medicina, da acupuntura, da especialidade médica, promovendo saúde, ajudando as pessoas a recuperarem a sua saúde, muitas vezes evitando intervencionismo desnecessário, que nem sempre é em benefício da população. Sim. Bom, a gente viu aí, circulou no Instagram, nas mídias sociais da China, não estou falando aqui do Brasil, o vice-presidente da República do Brasil fazendo acupuntura nos chineses, né? Isso aí foi matéria recente dessa visita que o nosso vice-presidente fez à China, olha, fazendo exame, estava palpando o pulso pelo jeito, né? Fazendo toda a anamnese da medicina chinesa. Dando aula lá, né? Não, foi ensinar os chineses O lá. professor, existe uma entidade chamada COSBAN, olha o IG4 aí. Sim. Que é
o Conselho Sino-Brasileiro de Alto Nível. Já tem 20 anos já. Conselho Sino-Brasileiro de Alto Nível. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. É para onde nós mais vendemos. O ano passado foi mais de 100 bilhões de dólares. Mais de 30% da exportação brasileira. E o maior investidor no Brasil é os Estados Unidos. Então, o maior parceiro é a China, o maior investidor, Estados Unidos. E o Conselho Sino-Brasileiro é presidido na China pelo vice-presidente da República e no Brasil pelo vice-presidente da República. Então, a cada 2 anos, um conselho, uma reunião plenária na China, a cada 2 anos no Brasil. Então, este ano foi na China, em Beijing. Em 2026 será no Brasil. Aí eu tive com o vice-presidente da República, com o Xi Jinping, o presidente da China, reunião de ministros, foi... Só para ter uma ideia, só café, nós vendemos 500 milhões de dólares para uma rede de cafeteria chamada Luckin Coffee. 500 milhões de dólares. Impressionante como a China é grande, né? 1,4 bilhão de pessoas. É uma potência. E carne, produto industrial. Aí eu comentei lá, eu falei, eu gostaria de conhecer um centro aqui de acupuntura, de tradicional medicina chinesa. Aí fui no Tongrentan. Tongrentan é uma instituição, um centro que tem quase 400 anos, em Beijing. Então fui lá conhecer e aí conversei com os médicos e acabei fazendo até o IG4. O IG4, quem está nos acompanhando, o intestino grosso 4, ele é um ponto muito interessante, que ele é analgésico, especialmente cabeça e face. Então, dor de cabeça, cefaleia, dor de cabeça. Ele, intestino grosso 4, ele melhora o trânsito digestivo, ele tira a náusea e ele acalma a mente. Então, o IG4 também é interessante. Estresse, ansiedade. Claro que o bom é a gente combinar, né, vários pontos. Mas foi muito interessante a conversa lá com os professores lá da China. Deu numa visita política, uma visita econômica, para trocar um pouquinho de experiência também, com a experiência médica também. Em 2026, o vice-presidente da China virá ao Brasil. E ele falou que vai trazer também um professor lá da China para nos visitar, para retribuir a visita. Isso é interessante, né? Vamos ouvi-lo aqui, é interessante a gente ver a experiência. Já vamos salvar a data aí no calendário. Mas então o pessoal ficou, pelo vídeo, o pessoal ficou bem surpreso, né? Nossa, o vice-presidente do Brasil, médico, acupunturista. Não é médico só no diploma, põe a mão na massa também. Teve o caso também que o senhor atendeu uma pessoa lá em Brasília passando mal também, teve um problema cardíaco. No avião, não foi no avião? Não, toda hora aparece. Sempre aparece, sempre chama um dia um médico, eu estou em Campos do Jordão, era governador, e uma pessoa teve uma parada cardíaca. Mas aí foi massagem cardíaca até chegar no hospital. Então. Agora em Manaus, aquele calor insuportável, houve um desmaio lá de uma pessoa, mas era não era nada mais grave. Mas voltando, eu fui uma vez dar uma palestra a convite do rei do Marrocos. O Marrocos fica na esquina ali do Mediterrâneo com o Atlântico, na África. Então eles todo ano fazem um encontro do Atlântico. O rei do Marrocos faz esse encontro. Reúne o continente africano, o continente europeu e o continente americano, América do Norte, Central e Sul. Reúne os 3 encontros do Atlântico, África, Europa e América. Fui convidado para dar uma palestra, era mais a área de economia, sobre Mercosul. E voltando, o voo não tinha direto. Então você ia de Marrakech para Lisboa. Lisboa, São Paulo, TAP. E no meio da viagem,
se tiver um médico a bordo, se apresente. Aí tinha 2, avião lotado, eu e uma médica. Aí fomos lá, pois não, olha, tem uma paciente lá passando mal no fundo do avião. Então. Mas era uma síndrome de pânico. O ideal é com agulha, mas como não tinha agulha, eu fiz com pressão sobre o PC6, dígito pressão, PC6 entre os 2 tendões sobre o nervo mediano e segurando, tal. Ela foi melhorando, aí perguntei para a aeromoça, tem um lugarzinho lá na primeira classe? Ela falou, eu acho que tem. Falei, então convida ela para ficar lá, ficar mais calma. Bom, chegamos em São Paulo, super bem. Quando eu desci por último, quando eu desci, ela estava me esperando lá, moça. Fez um positivo. Eu não sei se foi o PC6 ou foi a primeira classe, mas resolveu o problema. Resolveu o problema. Muito bom. A gente está chegando ao final do nosso primeiro videocast, né? Assim, a gente poderia ficar aqui horas, dias, né? Conversando. O Dr. Geraldo tem muitas histórias para contar. Mas, professor, eu queria dar um depoimento aqui. Opa! 3. Primeiro, a Universidade de São Paulo. Sim. Ela é um justo orgulho. 1934, né? Uma entidade quase secular. Começou com 7 faculdades isoladas, Medicina, Dr. Arnaldo, Direito, Largo de São Francisco, Engenharia Poli, Exalc, Agronomia, Piracicaba, Veterinário, onde meu pai se formou, primeiro diploma da USP, 1934, Odonto e Farmácia. Juntaram as 7 e nasceu a Universidade de São Paulo, 1934, que é das melhores do mundo. Depois, dentro da universidade, a Faculdade de Medicina, que é uma estrela maior na universidade. E o Hospital das Clínicas, esse abençoado Hospital das Clínicas. É uma coisa maravilhosa, né? O maior então, complexo... quero dar esse depoimento, sim, porque vivi lá quase 3 anos, vendo ali o trabalho seríssimo que é feito. É o maior complexo hospitalar da América Latina. Um hospital quaternário, né? Faz cirurgias que poucos países no mundo fazem, né? No INCOR, na cirurgia cardíaca, agora com a robótica. Então, realmente, ter o HC é um grande privilégio, né? Trabalhar no HC é um grande privilégio, né? Governador por 4 vezes, né? Então tem aí um mérito, né? Não dá para deixar de mencionar. E a gente realmente fica muito agradecido por tudo que tem feito, não só pela acupuntura, como também pelo Estado, pelo país agora, no cargo aí de vice-presidência, muitas vezes exercendo a presidência, né? Tivemos a oportunidade de ir 2 vezes para o Palácio do Planalto e nas 2 vezes fomos no 3º andar. Para quem não sabe, o 3º andar é o gabinete da presidência e o 1º andar o 2º andar seria da vice-presidência. Então, quando a gente foi visitar o nosso vice-presidente, ele falou assim, olha, eu vou estar aqui no 3º andar, estarei esperando vocês, né? Essa imagem foi quando a gente, no primeiro ano, né, da gestão, acabou de assumir. Nós tínhamos preparado essa placa de homenagem no Congresso de 2022, né? E foi em Niterói. O professor Durval Mota foi o presidente. Esse ano vai ser aonde o Congresso? Vai ser aqui em São Paulo. Em São Paulo. Já está convidado. Opa. 30 de novembro. Teremos 30 de novembro em São Paulo. No Centro de Convenções Centro de Convenções Rebouças, ali do lado do Hospital das Clínicas mesmo. E aí, naquela ocasião, a gente tinha preparado tudo. E aí, será que vem, não vem, não sei o quê? E era período eleitoral, né? Segundo turno. Aí eu brinquei. Então, acho que eu tenho que entregar lá, subir o palácio, entregar a placa. E só em aconteceu, Brasília, né? E aconteceu, né? A honra é minha. E uma oportunidade também de agradecer, Dr. Luciano Cruz, ao professor André Tsai. Craque, viu? Ele é meu professor médico é craque. Além de amigo, é meu médico. E transmito ao professor Vu
e ao professor Hong e a toda a equipe lá, um abraço muito, muito fraterno. Certamente eles vão assistir o videocast, será dado pessoalmente. E eu gostaria, a gente preparou em nome do CMBA, né, Dr. Luiz Carlos Sampaio, também em nome do CMA São Paulo, né, uma singela homenagem, Obrigado, né, uma professor. placa aqui, agradecendo ao nosso vice-presidente essa dedicação toda, em especial a nossa especialidade médica, a acupuntura médica, que hoje completa 40 anos como entidade organizada, né? Olha, eu vou querer... O pessoal queria entregar o outro presente depois, né? Mas eu gostaria de entregar agora. Obrigado, professor. Esse aqui, a Raquel preparou com muito carinho. Eu acho que o senhor deve gostar dos produtos do Mosteiro de São Bento. Olha, dos beneditinos. Exatamente. Esse aqui, será que... Acho que a gente tira dessa porta. Então, tem umas... Bom, Além de saboroso, é bento ainda. Bento, Já vem abençoado. Já bem abençoado. não deve engordar muito. Não deve isso engordar aí. muito, né? Então, a gente agradece muito pela presença Obrigado, do nosso professor. vice-presidente, né? Em nome do CMBA, o Dr. Luiz Carlos Sampaio, nosso atual presidente, está fora. Então, eu estou exercendo a presidência hoje, né? E o Dr. o Luciano, o presidente do CMA aqui de São Paulo, a presença do senhor e desejar saúde, sucesso. Obrigado. Muitos anos de gestão pela saúde do povo brasileiro. Você sabe que nós estamos melhorando. A expectativa de vida no Brasil em 1940 era 45 anos de idade. Hoje a expectativa de vida média é 76 anos. Mas 76 ao nascer. Quem chega aos 70, a expectativa de vida média é 85. Ah, legal. Quem chega a 80, a expectativa de vida média é quase 90. Quem chega a 90, a expectativa de vida média é quase 95. Então é fantástico, né? Quer dizer, as pessoas poderem viver mais e melhor. E a acupuntura, como especialidade médica, é fundamental nessa promoção da saúde e no tratamento das doenças. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor André. Obrigado, professor Luciano.